Irei iniciar essa aula comentando sobre frequência. No meu multímetro eu marquei a parte de frequência, tá? Hertz. Agora vou colocar aqui num ponto onde podemos visualizar que ele está em kHz. Aqui, ó, na escala aqui está bem alta aqui, kHz. É uma variação pelo próprio ambiente. Ele não está definindo uma frequência em nada, porque eu não estou com os terminais das ponteiras encostados em nada. Agora vou demonstrar para você o que ocorre quando você encosta os seus dedos sobre um terminal de um plug que está ligado a um amplificador que dá aquele roer, que é chamado aquele ruído, é aquele hammer, né? Então vou apresentar para vocês qual é a frequência que acontece ali. Seria essa frequência aqui, ó. 60 Hz aproximadamente. Aqui essa variação é devido à pressão. Estou aplicando uma pressão sobre os terminais, tá? Sobre os terminais. Isso aqui é uma ponteira, tá? E a outra ponteira. Só demonstrando aqui para não ficar na frente. E agora eu vou pressionar aonde eu consigo a frequência 60 Hz. Essa frequência é gerada, vocês vão observar também que ela é gerada na rede elétrica. Então eu vou utilizar um transformador para vocês observarem esse teste, tá? Tanto na sua entrada quanto na saída, iremos observar qual tipo de frequência ele tem. Vou afastar um pouco, tirando um pouco do zoom, para podermos ver. Então neste ponto do transformador, que seria a entrada dele, eu vou colocar as ponteiras e vamos observar a frequência que está aplicada. Tá vendo? Semelhante à frequência que eu estava pressionando o dedo quase agora. Tá vendo? Então 60 Hz. Vamos ver se a frequência aparece também na saída aqui, né? Mesma frequência de entrada, mesma frequência de saída. As alterações poderão ocorrer diante de um circuito eletrônico. Vou encostar sobre o corpo do transformador e vou ver, ó, que não há uma condução. Por que não acontece essa condução sobre o transformador aqui? Para evitar que ele perca a sua indução de trabalho. Esse isolamento, o isolamento da própria bobina que é feita e em relação ao corpo do transformador, não deixa essa frequência se espalhar em volta dele. Quando ele está espalhando essa frequência, ocorre o quê? Aqueles ruídos que vocês escutam nos amplificadores, muito alto, que não tem controle, seria essa frequência se espalhando por fora do seu corpo. Então o que acontece? Muitas vezes, algumas vezes conseguimos isolar tirando com um capacitor, ou muitas vezes só substituindo o transformador mesmo. Tá? Isso aqui é um exemplo de frequência que eu estou colocando para vocês. Vou colocar agora uma outra fonte aqui, tá? Uma fonte chaveada, demonstrando para vocês a frequência de trabalho dela, como é muito maior do que a frequência desse transformador. Esta fonte aqui já é conhecida, né? Uma fonte que eu apresentei no DVD anterior, onde nós podemos detectar o transformador Chopper, tá? A parte inicial dele aqui, que seria o capacitor de filtragem, e a parte final, que seria a linha de saída. Um macete que vocês poderão aplicar diante de uma fonte para ver se ela está oscilando corretamente é colocar no frequencímetro, pegar a ponteira vermelha ou a preta, tanto faz, colocar sobre o transformador e depois pressionar com outro ponto e vocês vão observar a oscilação dela. Ela está oscilando corretamente. Ela está oscilando na frequência de kHz. Esta é a frequência, por isso que eu digo que a frequência de uma fonte chaveada é bastante alta. É o chaveamento do próprio MOSFET, chega a esses níveis de pulso de frequência para fazer a oscilação desse transformador. Tá, ó, tirei, ó, afastei, então não pode dizer que seja essa variação é devido à própria iluminação ou à proximidade minha diante do meu corpo, ou então a desconexão. Frequência está em todo o ambiente, não adianta eu pegar e desconectar, se eu tirar o frequencímetro de um local e pensar que vai zerar, não vai. Aonde eu mover aqui, eu tenho uma frequência, ó. Eu tenho várias frequências, só parece uma bússola, mas tem 60 Hz navegando aqui no ar, posso ter outras frequências mais altas ou mais baixas, olha lá, tem uma frequência alta, 5, então são várias frequências que eu tenho aqui diante do ambiente. Mas, quando eu coloquei já sobre o transformador,
Então vocês observaram, pressionei essa ponteira aqui, onde eu obtive o resultado dessa frequência, tá? Se eu colocar sobre o terminal do integrado, o integrado que faz a função PWM, descobrindo qual terminal que seria essa função, eu conseguiria também uma frequência semelhante. Vamos ver se eu consigo tirar essa frequência desse integrado. Então aqui eu tenho um pulso de 4,5 kHz mais ou menos. O chaveamento mais rápido seria do próprio MOSFET. Então podemos observar sempre esse detalhe, tá? Isso é um macete. Vou colocar uma fonte agora inoperante aqui para podermos observar se ela sofre a mesma frequência sobre o transformador Chopper, se ela consegue gerar essa frequência, tá certo? Vamos mais à frente aqui com a fonte agora inoperante. Essa fonte aqui também apresentei no quadro passado, então podemos observar aqui, ó. Não há nenhuma alteração. A alteração está sendo o próprio ambiente, mas não há alteração nenhuma sobre esse ponto dela em relação a uma variação de frequência, tá? Igual ocorreu com a fonte anterior. Vamos aqui no princípio aqui, também não temos nenhuma variação, tá? Então essa fonte aqui está inoperante, então isso aqui já é um macete que eu passo a vocês diante da linha de manutenção para fazer a correção de uma fonte, sabendo se ela está oscilando. Então você já sabe que o integrado já está ok. Se você não tiver nenhuma oscilação, então com certeza o integrado, que seria a função do PWM, e caso utilize o MOSFET, poderá estar danificado também. Vamos mais à frente agora, onde irei fazer outros comentários sobre frequência. Estou iniciando a videoaula sobre a etapa de um micro, tá? Eu vou mostrar a parte interna de um micro e como aparece no gráfico de um osciloscópio as frequências referentes a cada setor. Aqui nesse ponto superior eu tenho a etapa do vertical, aonde vocês podem olhar que é um dente de serra montado para a saída vertical. A frequência do vertical é 60 Hz e aqui no osciloscópio vai aparecer esse tipo de frequência. Então qualquer anomalia que aparecer deturpada ou que ela não tem essa característica é onde que está a deficiência do vertical. E você pode observar que essa frequência é gerada dentro de um micro, onde existem vários outros elementos que são gerados dentro dele. Com a etapa de áudio, você tem aqui uma senoide que representa a saída de sinal de áudio. No meu lado direito eu tenho aqui o RGB, vermelho, verde e azul, cada um com o seu gráfico próprio. Com esse gráfico eu posso demonstrar no osciloscópio se há ou não deficiência na frequência que é gerada pelo micro para os amplificadores da placa do cinescope e aonde vai chegar até o tubo de raios catódicos, TRC, as frequências da linha de RGB, e além de você saber que essa frequência vai ter qualquer anomalia, uma deficiência na cor, podendo pensar que é o tubo, então você primeiro tem que verificar com o osciloscópio esses pontos. Aqui abaixo eu tenho a frequência do horizontal, aonde eu tenho a etapa do pré-amplificador horizontal, drive horizontal. Eu tenho uma frequência indo direto ao ponto, que é essa frequência aqui, onde que aparece direto ao ponto do transformador, onde vai pela base do saída horizontal, chegando até o transformador horizontal ou playback, tá? Todos esses elementos que aparecem aqui com esses gráficos são os gráficos que irão aparecer no osciloscópio. Agora vem a pergunta: só poderá eu saber ter essas noções desse elemento só com o osciloscópio? Sim, com os gráficos sim. Detectar alguns defeitos que constantemente pode ser detectado com simplicidade na etapa do RGB, na etapa do vertical, na etapa do horizontal ou até do áudio, também pode ser utilizado sem o osciloscópio, você pode detectar. Mas o osciloscópio se tornou uma ferramenta tão útil dentro de oficina pela agilidade dele. Com isso aqui você já elimina vários fatores. Se você tem todos esses pontos aparecendo, qualquer um desses pontos aparecendo no seu osciloscópio, pronto, descartou-se a etapa do micro. O micro está descartado, o defeito nele. Então você já parte diante da etapa que você quer manusear. Se você tem deficiência no RGB, você vai observar só a parte de pré-amplificação e até chegar a nível do próprio tubo.
Se você tem deficiência no vertical, você já vai direto ao vertical, porque você constatou que o gráfico gerado pelo micro é idêntico ao que ele tem que gerar. E assim acontece também com a etapa horizontal. A etapa horizontal tem uma frequência de 15.750, então com o frequencímetro eu já teria até essa frequência aqui aparecendo diante do drive. Mas que um osciloscópio já agiliza muito mais. Então é uma ferramenta que o técnico ao longo do tempo tem que adquirir de qualquer jeito. Um osciloscópio hoje 50 MHz é um osciloscópio muito bom, atinge o que o técnico precisa e vai atender para muito mais aparelhos. Obviamente depois com o tempo você vai melhorando a qualidade do seu osciloscópio, suas ferramentas vão se gabaritando muito melhor. Eu estou apenas apresentando só nessa parte da aula o que acontece na saída de cada ponto do micro referente ao setor de trabalho.